Durante muitos anos, construí minha vida ao redor de números, contratos e reuniões. Era como se cada conquista profissional fosse uma parede a mais ao meu redor. As pessoas me admiravam, me respeitavam, mas raramente alguém me olhava nos olhos com sinceridade. Meu mundo era cercado de luxo, mas dentro de mim havia um silêncio que ninguém ouvia. O sucesso me trouxe prestígio, mas me afastou de algo essencial: o calor humano. A cada ano que passava, eu sentia a solidão se instalar como uma sombra que não desaparecia. Tive relacionamentos, sim, mas nenhum que durasse além das aparências. Os homens que se aproximavam de mim viam mais o que eu possuía do que quem eu era. Aprendi a me proteger, a desconfiar, a manter distância. Aos poucos, fui me convencendo de que amor, para mim, era uma fantasia reservada a outros. Me acomodei na rotina, nas decisões racionais, e me tornei quase impermeável à ideia de um novo começo. Até minhas amizades foram se dissolvendo com o tempo, como se eu tivesse virado uma ilha. Uma ilha dourada, mas ainda assim solitária. Em alguns momentos, me peguei conversando sozinha em casa, apenas para quebrar o silêncio. As paredes pareciam me escutar mais do que qualquer pessoa. Eu tinha tudo o que muitos sonham, mas me faltava alguém para compartilhar até mesmo um simples olhar. Aos 68 anos, percebi que o tempo não esperaria que eu me sentisse pronta para viver. Comecei a me perguntar se ainda havia algo reservado para mim além do silêncio. Será que minha história já estava definida? Ou eu ainda podia virar a página? Não era a solidão física que doía, mas a emocional. Ter quem limpe sua casa não é o mesmo que ter alguém esperando por você com saudade. Ter uma mesa posta com tudo impecável não substitui um jantar com conversa e risos. Eu podia comprar tudo, menos o que mais desejava: uma presença verdadeira ao meu lado. E por mais que tentasse ignorar, a ausência de afeto pesava cada vez mais. Era como uma música de fundo que nunca parava de tocar. Mesmo quando tudo parecia estar bem, algo sempre faltava. Foi então que comecei a mudar pequenas coisas na minha rotina. Passei a observar mais as pessoas ao meu redor, a sair sem planejamento, apenas para ver rostos novos. Eu queria lembrar como era se sentir viva fora dos muros do meu conforto. Ainda havia em mim um desejo quase esquecido de ser tocada pela vida, de ser surpreendida. Não sabia exatamente o que procurava, mas sabia que precisava sair do lugar. Algo dentro de mim implorava por movimento, por uma brecha que me permitisse sentir de novo. E foi nesse momento de abertura, nessa fresta de esperança, que ele apareceu. Um rosto novo, uma voz que me chamou a atenção, mas não pelo que dizia, e sim por como me olhava. Diferente de todos os outros, ele não parecia impressionado com o que eu tinha. Havia algo nos olhos dele que me desarmou sem esforço. E naquele instante, algo que eu julgava enterrado dentro de mim voltou a pulsar. Mal sabia eu que minha vida estava prestes a tomar um rumo que eu jamais imaginaria. Era um daqueles dias em que eu não esperava nada diferente. Vesti algo simples, sem a menor intenção de chamar atenção, e saí apenas para respirar um pouco de ar fora das paredes da minha casa. Não imaginava que aquele gesto tão comum me levaria a um novo começo. Sentei-me em um banco qualquer, apenas observando o movimento ao redor. Foi quando notei um jovem parado ali perto, conversando com alguém com um sorriso leve no rosto. Não sei dizer o porquê, mas senti algo curioso ao vê-lo. Ele parecia ter uma luz própria, daquelas que a gente reconhece de longe. Não era beleza exagerada nem charme ensaiado, era uma presença tranquila que acalmava. Olhou em minha direção por acaso e sorriu. Foi um sorriso tão sincero, tão livre de segundas intenções, que me pegou desprevenida. Algo naquele momento me desconcertou de um jeito bom, como se minha alma tivesse acordado de um sono profundo. Nunca fui do tipo que acredita em coincidências, mas ali parecia haver algo diferente. Como se alguém finalmente tivesse me enxergado de verdade. Minutos depois, ele veio até mim. Começou com um comentário simples, algo sobre o tempo. Respondi, ainda cautelosa, como sempre fui. Mas havia algo na maneira dele se expressar que me deixava confortável. A conversa fluiu sem esforço, como se já nos conhecêssemos há tempos. Ele não parecia impressionado com meu jeito reservado nem com minha aparência. E, o mais estranho, em nenhum momento demonstrou saber quem eu era. Pela primeira vez em muitos anos, me senti apenas uma mulher comum sendo escutada. Nos dias que seguiram, começamos a nos encontrar casualmente. Sempre de forma leve, sem compromissos.
Ele me contava sobre suas ideias, seus sonhos, sua visão de mundo. E eu me surpreendia com a maturidade escondida por trás daquela juventude. Era como se ele enxergasse a vida com olhos puros, mas com uma alma que já tinha vivido muito. Eu, que sempre fui tão cética, comecei a esperar por esses encontros. Sentia falta daquelas conversas que me tiravam do piloto automático da rotina. Sem perceber, ele começou a habitar meus pensamentos. Demorei para aceitar que estava me permitindo sentir algo. Era uma mistura de medo, vergonha e encantamento. Tantas diferenças nos separavam, mas havia algo essencial que nos unia: a vontade de estar juntos. Me perguntei diversas vezes se aquilo era real ou se eu estava me iludindo. Mas não havia promessas, nem intenções ocultas. Era só presença, troca, leveza. Algo que eu não vivia há décadas. Comecei a desejar que aquilo crescesse, mesmo sabendo o quanto poderia ser complicado. Não sabia o que o destino planejava, mas já não queria fugir daquilo. Pela primeira vez em muito tempo, voltei a cuidar de mim, a sorrir sozinha, a me sentir viva. Era como se a vida estivesse me dando uma nova chance, tarde, mas ainda em tempo. Não era sobre idade, aparência ou expectativas. Era sobre conexão. E naquele momento, tudo o que eu queria era seguir adiante, mesmo sem garantias. Estava disposta a correr o risco de me entregar. E mal sabia que esse risco mudaria tudo. O que começou com encontros casuais logo se tornou parte da minha rotina emocional. Acordava pensando nele e dormia revivendo nossos diálogos. Havia uma doçura no modo como ele me escutava, como se cada palavra minha tivesse valor. Eu, acostumada a ser interrompida, questionada ou ignorada, me surpreendia com aquela atenção genuína. Com ele, eu podia ser vulnerável sem medo de julgamento. Aos poucos, fui derrubando os muros que levei décadas para construir. E nesse espaço novo, floresceu algo que eu não esperava mais viver. Começamos a caminhar juntos sem pressa, nos conhecendo por dentro, sem pressões nem exigências. Ele me fazia perguntas sobre minha infância, minhas lembranças mais antigas, minhas dores silenciosas. E eu, pela primeira vez, me permitia contar tudo. Não como uma confissão, mas como partilha. Percebi que ainda havia dentro de mim uma mulher que sonhava, que desejava, que acreditava. Ele não ria dos meus medos, nem diminuía minhas hesitações. Me olhava com uma mistura de carinho e admiração que eu jamais havia sentido antes. Claro que a diferença de idade era um assunto que surgia entre nós. Eu falava disso com cuidado, quase pedindo desculpas por existir da forma que sou. Mas ele nunca recuava, nunca deixava espaço para que eu me sentisse inferior. Dizia que o tempo era apenas uma medida externa, e que o que importava era o que vivíamos quando estávamos juntos. No início, achei que era apenas uma frase bonita. Mas, com o tempo, percebi que ele acreditava mesmo nisso. E isso me desarmava completamente. Começamos a fazer planos simples: um fim de tarde juntos, uma caminhada, uma conversa sem hora para acabar. Nada grandioso, mas tudo carregado de significado. O tempo parecia correr diferente ao lado dele, mais suave, mais gentil. Senti meu corpo reagindo de outra forma, mais leve, mais desperto. As pessoas ao redor começaram a notar. Comentavam que eu estava mais viva, com um brilho novo nos olhos. E eu me pegava sorrindo sem razão, como uma jovem que descobre o amor pela primeira vez. Havia também o medo, claro. Medo de me iludir, de tudo ser passageiro, de estar sendo vista apenas como um momento na vida dele. Mas a cada atitude, ele demonstrava que estava ali por mim, e não por conveniência. Nunca pediu nada, nunca insinuou interesse por minha vida financeira. Na verdade, ele evitava qualquer assunto que envolvesse esse lado da minha vida. E isso, para mim, dizia muito. Comecei a acreditar que aquilo era real, ainda que fugisse completamente do que eu conhecia como normal. Foi quando ele segurou minha mão, uma tarde qualquer, e disse que me amava. Não com alarde, nem como quem recita algo decorado. Foi simples, direto e sereno. Como tudo o que vinha dele. Senti meu coração disparar, não de medo, mas de incredulidade. Depois de tudo o que vivi, depois de tantos anos blindando meus sentimentos, ali estava eu, sendo amada de novo. Ou talvez, pela primeira vez da forma certa. E, mesmo sem saber o que o futuro traria, eu quis acreditar. Quis me entregar. Quando decidi contar à minha família sobre o relacionamento, sabia que não seria fácil. Mesmo assim,
esperava ao menos ser ouvida com respeito. Reuni meus filhos e netos em uma tarde tranquila, na esperança de uma conversa madura. Comecei falando sobre minha felicidade recente, sobre como eu estava me sentindo viva novamente. Mas bastou eu mencionar que havia alguém especial em minha vida para as expressões mudarem. Antes mesmo de revelar a idade dele, já senti o julgamento atravessando os olhares. Quando souberam que ele tinha apenas 25 anos, o silêncio virou tempestade. Me acusaram de estar sendo manipulada, enganada, até ridicularizada. Meus filhos, já adultos e com suas próprias famílias, diziam que eu estava pondo tudo a perder. A preocupação parecia genuína, mas havia também um certo orgulho ferido, uma dificuldade em me ver como mulher e não apenas como mãe. Um deles chegou a insinuar que eu deveria estar com problemas emocionais. Aquilo me feriu mais do que eu podia demonstrar. Tentei explicar que não era algo impulsivo, que vinha sendo construído com calma e verdade. Mas ninguém quis ouvir. Para eles, minha idade anulava qualquer possibilidade de romance real. Começaram a questionar se ele sabia do meu patrimônio, se eu já havia modificado documentos, se estava pensando em casar. Fiquei em choque com o rumo da conversa. Me senti como uma criança sendo repreendida por algo inocente. Era minha vida, meu sentimento, minha escolha. Mas ali, parecia que nada disso importava. Nos dias seguintes, o clima ficou ainda mais pesado. Recebi ligações de amigos antigos, parentes distantes, todos preocupados comigo. Percebi que meus filhos estavam espalhando a história, tentando me convencer pela força do constrangimento. Fiquei dividida entre o amor por minha família e o direito de viver minha própria verdade. Comecei a me perguntar se seria possível conciliar os dois mundos. Doía imaginar que, para amar alguém, eu teria que perder o respeito de quem criei com tanto carinho. Ele, por outro lado, soube da reação deles e me apoiou sem invadir meu espaço. Disse que não precisava ser aceito por ninguém, desde que eu estivesse bem. Não tentou me convencer de nada, apenas ficou ao meu lado, em silêncio, me oferecendo presença. Aquilo me deu forças. Percebi que o amor dele não exigia nada além de sinceridade. E isso, para mim, foi decisivo. Pela primeira vez, alguém me dava liberdade para escolher, sem pressão. E eu escolhi seguir com ele, mesmo com todas as vozes contrárias. Mas não deixei de refletir sobre os sinais ao redor. Havia uma parte de mim que começava a observar tudo com mais atenção. As palavras, os gestos, as pausas. Não por desconfiança, mas por precaução. Afinal, a vida já tinha me ensinado a não ignorar os detalhes. E embora eu acreditasse nele, decidi que proteger meu coração e minha história era necessário. Algo dentro de mim começou a se mover com cautela. E foi nessa mistura de amor e alerta que decidi o próximo passo. O pedido de casamento aconteceu sem cenário preparado, sem plateia nem anel luxuoso. Estávamos em casa, tomando chá, quando ele segurou minha mão e falou com a mesma calma de sempre. Disse que queria estar comigo todos os dias, que não fazia sentido continuar vivendo separado. Me pediu em casamento olhando nos meus olhos, sem rodeios. Fiquei sem palavras por alguns segundos. Não esperava aquilo tão cedo, ainda mais depois de toda a pressão que estávamos enfrentando. Meu primeiro impulso foi de emoção. Era bonito imaginar que alguém, tão jovem e cheio de possibilidades, quisesse construir uma vida comigo. Mas logo em seguida veio a dúvida, aquela velha conhecida que me acompanhava em decisões importantes. Pensei nas consequências, nas críticas, nas perdas que poderiam vir com essa escolha. O casamento não era apenas uma cerimônia, era um laço jurídico, social, emocional. E eu sabia que tudo mudaria a partir dali. Não podia me permitir ser levada só pela emoção. Mesmo assim, aceitei o pedido, com o coração acelerado e a mente em conflito. Começamos a planejar a cerimônia, algo simples, mas íntimo. Ele parecia feliz, mas havia momentos em que ficava distraído demais. Pequenos gestos começaram a chamar minha atenção. Ligações que ele não atendia na minha frente, olhares perdidos, ausências sem explicação. Eu tentava não alimentar pensamentos ruins, mas minha intuição começava a falar mais alto. Era como se meu coração vibrasse entre alegria e alerta. Comecei a notar também como ele evitava conversar sobre o futuro financeiro. Nunca perguntou sobre herança, nem demonstrou interesse nos meus bens, mas também nunca abordou o assunto com naturalidade. Era como se existisse um acordo silencioso entre nós, onde esse tema fosse tabu.
Em um relacionamento tão aberto e cheio de conversas, esse silêncio se tornava ainda mais visível. Não era desconfiança, era necessidade de clareza. Eu precisava ter certeza de que estávamos caminhando pelo mesmo motivo. Foi quando decidi fazer algo que poucos entenderiam. Comecei a reorganizar meus documentos. Revisei meu testamento, atualizei cláusulas, e tomei uma decisão silenciosa que mudaria tudo. Não por vingança, mas por proteção. Queria que, no fim de tudo, ficasse claro o que me motivava. Amor, não ingenuidade. Escolhi deixar minha herança para alguém que sempre me amou incondicionalmente, mesmo sem saber o quanto eu possuía. Essa pessoa não era ele. E se um dia ele descobrisse, veríamos quem realmente era. Com o casamento se aproximando, meu coração batia em 2 ritmos. Movido pelo sentimento que eu nutria por ele, ainda forte e cheio de esperança. O outro, guiado por uma intuição sutil que me pedia cautela. A vida me ensinou que o amor verdadeiro não precisa de garantias, mas também que não se deve ignorar o que os olhos não veem e o silêncio esconde. Eu estava prestes a dar um passo decisivo, e algo dentro de mim dizia que o momento do altar revelaria muito mais do que apenas votos. A decisão de mudar o testamento não foi tomada por raiva ou desconfiança pura. Foi uma escolha baseada em tudo que vivi, tudo que aprendi e tudo que temi perder. O tempo nos ensina a olhar com mais profundidade, a ler entre linhas e escutar o silêncio. Chamei meu advogado de confiança e pedi total discrição. Não queria escândalos nem desconfianças prematuras. Apenas queria garantir que minha história não fosse manchada por interesses ocultos, caso eles realmente existissem. Expliquei a ele que o novo documento deveria excluir qualquer herança automática em caso de casamento. Acrescentei uma cláusula de proteção total dos meus bens, preservando tudo para alguém que me acompanhou por décadas com amor e lealdade, minha irmã mais velha. Uma mulher discreta, presente em todos os momentos difíceis da minha vida, e que nunca me pediu nada. Ela nem imaginava que estava sendo incluída como única herdeira. Fiz isso em silêncio, com o coração tranquilo, mas atento. O advogado me olhou por alguns segundos após ouvir tudo. Perguntou se eu tinha certeza, e eu disse que sim. Era a primeira vez que eu sentia controle total sobre algo que envolvia meu coração. O amor que sentia por ele era real, mas minha lucidez também era. Não havia espaço para a ingenuidade. Ele poderia continuar ao meu lado mesmo sem saber de nada, se o que sentia fosse verdadeiro. Caso contrário, o tempo mostraria sua face. Era meu modo silencioso de testar a raiz desse relacionamento. Nos dias seguintes, segui com os preparativos do casamento como se nada estivesse acontecendo. Ele continuava gentil, presente, mas algo em mim já havia mudado. Não deixei de amá-lo, apenas me coloquei num lugar mais consciente. Comecei a observar com mais clareza suas reações, suas falas, seus silêncios. Não era paranoia, era instinto. E, curiosamente, quanto mais eu me firmava emocionalmente, mais ele parecia se afastar sutilmente. Como se algo dentro dele sentisse que a dinâmica havia mudado. Minha irmã, alheia a tudo, me visitava com frequência. Falávamos sobre a vida, ríamos das lembranças antigas, e ela sempre me dizia que via um brilho diferente em mim. Eu sorria, grata, mas não dizia nada sobre o testamento. Não era necessário. O amor verdadeiro não precisa ser anunciado. E no fundo, saber que ela estaria protegida, acontecesse o que acontecesse, me dava paz. Eu não sabia como a história com ele terminaria, mas sabia que havia feito a escolha certa para proteger minha história. Com o casamento se aproximando, percebi que a vida havia me conduzido a um ponto sem retorno. Já não era mais sobre ele ou minha família. Era sobre mim, minha dignidade, minha maturidade emocional. Estava pronta para o que viesse, com o coração aberto, mas a consciência desperta. E, estranhamente, uma parte de mim sabia que algo importante aconteceria no altar. Algo que mudaria tudo. Não sabia o que, nem como, mas estava disposta a encarar o momento com toda a verdade que habitava em mim. O dia do casamento chegou envolto em um clima silencioso de expectativa. Acordei cedo, olhei para o espelho e vi uma mulher que havia mudado profundamente nos últimos meses. Não era apenas a maquiagem nem o vestido, era o olhar. Um olhar que carregava anos de história, dor, superação e, agora, coragem. Não era uma noiva comum, e eu sabia disso. Mas também sabia que aquele dia não seria comum. Algo dentro de mim pulsava diferente.
Era como se o destino respirasse ao meu lado. A cerimônia foi organizada de forma discreta, com poucos convidados e tudo cuidadosamente planejado para parecer íntimo. Meus filhos estavam presentes, mas visivelmente desconfortáveis. Amigos próximos trocavam olhares silenciosos, tentando decifrar minhas intenções. Ele chegou elegante, confiante, e me recebeu com um sorriso sereno. Mas mesmo no meio da beleza da cerimônia, eu notava um brilho ansioso demais em seus olhos. Como se algo estivesse para acontecer, ou como se ele esperasse algo de mim. Caminhei até o altar sentindo cada passo como se fosse o último de uma longa jornada. Ele segurou minhas mãos, o celebrante começou a falar, e eu sentia o coração acelerado, mas firme. Quando chegou o momento do sim, o tempo pareceu desacelerar. Tudo ficou em silêncio dentro de mim, como se o universo aguardasse minha decisão. Foi então que soltei suas mãos devagar, respirei fundo, e ao invés de responder, pedi para falar. O celebrante hesitou, mas acenou positivamente. Todos se entreolharam. Olhei nos olhos dele e comecei a falar, sem roteiro, apenas com verdade. Disse que amava aquele momento, mas que precisava ser honesta. Contei que havia mudado meu testamento, que ele não herdaria nada. Expliquei que meu amor era real, mas que também era consciente. Falei sobre maturidade, sobre o medo de repetir erros do passado, sobre dignidade. Cada palavra minha parecia cortar o ar ao redor. Os convidados ficaram imóveis. Meus filhos se entreolharam, atônitos. Ele, porém, manteve o sorriso no rosto. Então perguntei, ali, diante de todos: você ainda quer se casar comigo, mesmo sabendo que não ganhará nada com isso? O silêncio que seguiu foi o mais profundo que já senti em minha vida. Ele me olhou por longos segundos, e aquele sorriso gentil se desfez lentamente. Vi em seus olhos uma dúvida que nunca havia aparecido antes. Finalmente, ele baixou o olhar. Não respondeu. E naquele gesto mudo, tive a resposta que faltava. A verdade, tão esperada, não veio em palavras, mas em ausência. A cerimônia terminou ali, sem brigas, sem gritos. Apenas com a verdade exposta. A sensação era de alívio, não de fracasso. Eu não havia perdido nada. Pelo contrário, ganhei a certeza de que não preciso de ilusões para viver um grande amor, ainda que esse amor, desta vez, fosse por mim mesma. Saí de lá de cabeça erguida, com a alma em paz. E pronta para escrever o próximo capítulo da minha vida, agora com mais verdade, mais coragem e, finalmente, mais leveza. Após sair da cerimônia, caminhei sozinha por alguns minutos, sentindo o vento tocar meu rosto como um abraço silencioso. Não chorei, nem me culpei. Naquele instante, tudo fazia sentido. A vida havia me dado a chance de enxergar com clareza antes de cruzar uma linha sem volta. E o mais importante, eu havia feito isso por mim. Não como forma de vingança, mas como afirmação de quem eu me tornei. Pela primeira vez, me senti livre dentro da minha própria história. Nos dias seguintes, a repercussão do que aconteceu se espalhou entre os convidados. Muitos me ligaram para elogiar minha coragem. Outros preferiram o silêncio, talvez por vergonha do julgamento anterior. Meus filhos, que inicialmente me viram como uma mulher iludida, agora me olhavam com respeito. Um deles me disse: você nos ensinou mais com essa atitude do que com anos de conselhos. Aquilo me emocionou profundamente. Porque mais do que proteger meu patrimônio, eu havia protegido minha dignidade. Ele nunca mais me procurou. Nenhuma mensagem, nenhum pedido de desculpas. E, de certa forma, isso apenas confirmou tudo. Se houvesse amor verdadeiro, ele teria ficado, mesmo sem nada a ganhar. Mas o silêncio dele foi a resposta mais sincera que poderia receber. E eu aceitei. Sem mágoa, sem rancor. Apenas com a consciência tranquila de quem fez tudo o que podia com o coração aberto. Às vezes, o amor serve apenas para nos mostrar o quanto precisamos nos amar primeiro. Voltei a viver com mais leveza. Redescobri prazeres simples. Recuperei vínculos antigos e me aproximei ainda mais da minha irmã, que se emocionou ao saber do testamento. Ela chorou, não pelo dinheiro, mas pelo gesto. Disse que nunca se sentiu tão valorizada. Aquilo valeu mais do que qualquer festa ou cerimônia. Porque o verdadeiro valor da vida está nas relações que nos sustentam quando tudo desaba. E foi nelas que me reencontrei, com mais maturidade e serenidade. Hoje, quando lembro de tudo, não sinto arrependimento. Sinto gratidão.
A experiência me ensinou que nunca é tarde para amar, para sonhar, para arriscar. Mas também que nunca devemos abandonar nossa intuição. A maturidade não nos impede de viver grandes emoções, ela apenas nos ensina a escolher melhor onde colocamos nosso coração. E se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo. Porque foi assim que descobri que o maior amor da minha vida sou eu mesma. Aquela cerimônia, que muitos imaginaram ser um escândalo, foi na verdade meu renascimento. Um recomeço silencioso, mas cheio de significado. E sigo em frente, mais inteira, mais atenta, mais verdadeira. Porque a vida não termina quando perdemos alguém. Ela recomeça quando decidimos nos escolher. E essa, sem dúvida, foi a melhor escolha que já fiz.